pessoal, aí eu de novo aqui, mais uma vez, graças a Deus, premiada mais uma vez. E eu vou só falar um pouquinho, porque teve gente que não assistiu aos outros vídeos, então eu vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Fernanda, sou de Cataguases, Minas Gerais. Trabalho com teatro de boneco, já tem mais de 10 anos, é uma arte maravilhosa. Trabalhei num instituto e agora, no momento, estou parada com essa técnica maravilhosa. Então, assim, esse prêmio para mim está sendo muito importante, porque além de me incentivar a voltar a mexer com o teatro de boneco, também me incentiva a compartilhar essa mágica maravilhosa, essa técnica maravilhosa para outras pessoas e não deixar que isso morra, que isso acabe. Porque a gente vê hoje em dia que não tem tanto teatro de boneco. É mais o teatro de palco, a dança, a música. E o teatro de boneco não tem essa questão de ser uma coisa que trabalha na escola ou que tenha aulas particulares. Então, assim, hoje eu vou fazer, eu já em outros vídeos expliquei um pouquinho da manipulação, como construir um boneco, e hoje a gente vai passar por uma parte muito importante, que é o figurino. Que o figurino é uma peça, tanto na dança, no teatro de palco, muito importante. Ele compõe a cena, ele compõe o personagem. Sem o figurino, não tem vida. Então, assim, por isso a importância do figurino no teatro de boneco. Então, assim, hoje a gente vai fazer uma coisa bem básica mesmo, porque é muita coisa que a gente vai abordar. E se Deus quiser, eu vou ganhar mais prêmio pra gente continuar esse trabalho maravilhoso. E aí hoje eu vou explicar coisas simples que qualquer um que nunca costurou, que nunca mexeu com nada, vai poder estar fazendo. Às vezes não é por teatro de boneco, mas às vezes tem em casa uma filha que queira fazer uma vestimenta para boneca, então dá também. Então vamos lá começar pra gente aprender um pouco mais. E lembrando, olha só para vocês verem, que o seguinte, sem o figurino, olha só como é que o figurino dá vida ao boneco. Vou mostrar o boneco sem o figurino para vocês terem uma noção como que é o boneco sem roupa. O seguinte, esse nosso amigo aqui, olha que interessante, para quem nunca viu um boneco sem a roupa, sem a sua vestimenta, olha o processo deles. Então vocês podem perceber que é quase o do ser humano. Olha só, o peito, a barriga, a cintura, as pernas, os braços, só que assim, de uma outra forma que a gente trabalha, que é com outro tipo de materiais, mas assim, imitando o corpo humano, para que ele também, ó, possa fazer vários movimentos. Só que fica chato, né, gente? Imagina o boneco desse jeito no palco. Olha só, não é legal, né? Então, assim, precisa ter uma vestimenta. Por isso que é tão importante o figurino no teatro de boneco. Ele dá vida ao boneco, ele dá luz, ele dá identidade, porque o figurino, ele é a identidade do seu personagem. Então, sem o figurino, não tem como você identificar. Vamos imaginar uma princesa sem o vestido da princesa, sem a coroa, sem os detalhes, não tem como você interpretar que é uma princesa. Vai ser qualquer um outro personagem comum, uma pessoa comum. Então, por isso. E outro detalhe que, assim, hoje a gente não vai trabalhar isso, mas é muito importante também, que é a composição toda. Olha só, quando a gente faz o figurino, a gente tem que pensar também, olha só, no cabelo, na maquiagem, porque tudo, o boneco, diferente do ator, o boneco não tem como a gente trocar a maquiagem, o cabelo, o figurino sempre, não tem como. Então você fez, particularmente, você não tem como, você tem como assim, reformar, dar uma retocada. Agora, trocar é muito difícil, porque cada boneco tem a sua identidade. Então não tem como você, esse boneco agora vai virar um príncipe. É difícil, então por isso que cada boneco tem a sua identidade. Como eu falei com vocês, que não vai ser trabalhado, eu só estou mostrando para vocês terem noção como
Cada detalhe faz a diferença. Olha só, o sapato, olha que interessante. Esse sapato aqui, olha, eu trabalhei com ele com napa. Aquela napa de sofá, de carro. Só que isso aqui, ó, é tudo retalho, tudo coisa que ia pro lixo. Olha que sandália linda que a gente fez com esses retalhos que ia pro lixo. Que vai dar composição. Esse aqui ele tá sem roupa, mas logo logo ele vai ter uma roupinha linda. Então assim, por isso a importância do figurino. Vamos começar então. O seguinte, o que a gente vai estar trabalhando hoje é esse bonequinho aqui simpático, que ele é um bruxo. Vou tirar a roupa dele para vocês entenderem. Olha só, ele é um bruxo. Eu já fiz o sapatinho dele, diferente do outro. Eu já trabalhei ele na madeira, então eu já pintei em formato de um bruxinho. Então assim, ó, o formato. O molde do boneco é um pouco diferente do de ser humano. Por quê? Olha só o corpo do boneco. Então assim, geralmente o molde que a gente tira para roupa normal tem um padrão. Então assim, só muda assim, às vezes a pessoa é um pouquinho mais gordinha, um pouquinho mais magra, mas o boneco não. Olha só a forma, para vocês entenderem. Olha esse daqui e esse daqui. Então assim, vai ser um molde diferente pelo formato do corpo dele. Então a gente tem que prestar muita atenção na hora de fazer essa medida, esse molde. Como vou mostrar outro corpo, como nesse corpinho aqui, olha só, esse outro corpinho. Olha só. Então assim, cada boneco vai seguir um molde diferente. É muito difícil a gente trabalhar um molde só para cada boneco, porque depende do personagem, depende de qual espetáculo. Então esse daqui que eu deixei preparado foi um bruxinho. O que a gente vai fazer? Um bruxinho geralmente ele usa o quê? Uma vestimenta, né? Um vestido longo. Então a gente vai fazer um vestido longo para ele, para que ele tenha essa composição. Então aqui eu já comecei a fazer. Eu vou explicar agora direitinho como é que a gente vai passar isso pro molde e fazer, ó. Aí eu vou vestir nele. Gente, é muito legal, sabe? Porque a gente tá vestindo... Quem já teve filho aí, vai tá vestindo no bonequinho. Parece que a gente tá vestindo roupa em criança. É muito bacana, muito legal. Olha só. Esse daqui não tá pronto ainda. A gente vai colocar detalhe, que aí cada um depois vai usar a sua imaginação. Mas essa é a base pro da nossa vestimenta do nosso bruxinho, tá? E vamos lá agora pros passos. O seguinte, precisa comprar tecido grande? Não, gente, isso aqui, ó, é retalho de uma roupa minha que tava ali, que eu não vou usar mais. Então eu vou pegar ela, vou transformar esse pedaço aqui nessa vestimenta. Olha só esse outro aqui, ó. Se você for reparar, isso daqui foi que uma amiga minha costureira ia jogar fora. Então isso aqui não dá pra fazer uma roupa para adulto. Então, mas para boneco dá pra fazer muita coisa. Então não tem necessariamente você ir lá comprar metros e metros de tecido. Às vezes uma calça jeans interessante, ó. Esse boneco aqui, essa bermudinha dele, foi uma calça jeans velha que a gente fez essa bermudinha. Então assim, às vezes uma roupa que você vai jogar fora, dá pra você transformar ela num figurino para boneco. Então, vamos lá. Então vamos fazer com esse pedaço de tecido aqui. O seguinte, o molde. Vou tirar a roupinha deles para vocês terem uma noção como eu faço o molde. Eu não sei desenhar muito bem não, tá, gente? É assim, eu sou daquela questão, eu pego e faço. Então assim, eu vou fazendo, quando eu vejo, saiu. Então assim, geralmente o molde ajuda muito. Por quê? No boneco,
no ser humano, no caso, a gente vai tirando as medidas. Só que o boneco já é um pouquinho mais fácil, porque tem como a gente colocar ele em cima do papel e tentar. Tem boneco que é muito grande, aí é ideal a gente pegar e tirar mesmo as medidas. O seguinte, qualquer pedaço de papel que você tiver em casa, tem um pedaço de cartolina, tem um pedaço de aquele papel que a gente usa para folha de ofício. Então qualquer papel que você tiver, você vai fazer isso. Eu vou colocar ele aqui, ó, em cima, mais ou menos, ó. E vou fazer. O ideal é você fazer de lápis, porque de lápis, assim, se caso der errado, você tem como você desmanchar. Eu vou fazer pontinhos, ó, mais ou menos marcando como que eu quero. Ah, eu vou querer essa vestimenta um pouquinho mais pontuda, então eu vou pegar esses pontinhos, ó, e vou fazendo para ele ficar mais pontinho, mais pontudo, ó. Vou fazendo. Isso. Aí eu pego aqui, ó, o pezinho dele tá aqui. Vou dar esses pontinhos. Isso. Chegou aqui, tem o bracinho dele. O que a gente vai fazer com o bracinho dele? O bracinho, pra gente, quando a gente vai fazer manguinha, a gente faz uns pontinhos pra dentro, ó. Voltando pra dentro. Isso foi. De novo. E segue. Aqui, ó, a gente já tem mais ou menos a estrutura do nosso boneco. Aí, o que a gente faz? Pega ou a régua, ou mesmo, e a gente vai terminar de fazer isso pra gente fazer o desenho, ó. Essa seria a nossa parte de trás do nosso figurino, a parte de trás. Porque a parte da frente é diferente da parte de trás. Por quê? A parte de trás, como a gente vê aqui, ó, ela é reta. Então, essa parte aqui de trás, ela vai estar reta. E a parte da frente vai ser um outro molde. Para quem já tem uma certa experiência, a gente só corta aqui para fazer essa abertura. Mas para quem está começando agora, o ideal é fazer um outro molde. Do jeito que eu falei com vocês, coloque. Na verdade, agora você nem precisa colocar. Depois que você fez isso que eu falei, recorta. Vê se tá do jeito que você achou legal, se caso quer mais pontudo, ou você quer uma coisa mais justinha. Então, por isso que é um molde, para você fazer essa análise se o figurino vai ficar legal. Porque depois que corta o tecido, já era. Não tem como, o tecido não tem como você errar. Agora, o molde é para isso mesmo, errou, ó, não tá legal, ó, quero ele mais... Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Quero ele um pouquinho mais pontudo, ó, vou aqui, ó, vou brincando, gente. A arte de costurar, de inventar figurino, é para brincar, é para você usar a sua criatividade. O legal do figurino para boneco é o quê? É a forma de você fazer. Então ele não precisa ter tanta regra igualzinho a de costura para uma pessoa. Porque o da pessoa que é o seguinte, você tem que fazer direitinho, porque imagina você faz uma coisa e você não dá para levantar o braço. Já o do boneco, o que acontece? Você já pode fazer ele de acordo que o boneco ele não tem muito movimento. Aí vamos supor, você faz uma roupa muito justinha vamos supor, eu faço uma roupa coladinha. Eu vou ter que andar assim. Não é legal. Mas já pro boneco, se você fazer uma roupa mais justinha, vai dar certo. Então assim, a diferença é pouca para você fazer um figurino normal para um figurino de boneco. Então o figurino de boneco, ele te dá mais liberdade de você inventar coisas novas, de você modelar. Não, lembrando, gente, que é o seguinte, toda vez que você vai fazer um figurino, toda vez que você vai mexer com costura, o que acontece? Hoje em dia a gente está vendo que está perdendo essa questão de você ter esses serviços manuais. Então por isso que é importante você pega em casa um pedaço de quem tá aí agora, graças a Deus acabou a pandemia, tá em casa à toa, experimenta fazer uma roupinha interessante, igualzinho hoje em dia a gente tem muito os cachorrinhos, né?
Então, dá pra você fazer com essas técnicas que eu tô mostrando aqui, dá pra você fazer pro seu cachorrinho. Às vezes você vai fazer um gorrinho, vai fazer uma roupinha de frio. Então, às vezes você vai lá no pet shop, compra uma coisa muito cara, você pode estar fazendo do seu jeito. Então, não é só para o boneco, tem outras utilidades. E aí também, gente, desperta a vontade. Quem sabe com essa dica você, nossa, gente, agora eu quero fazer uma roupa pra mim. Olha que legal, ao invés de você comprar roupa, você produzir sua própria roupa, com o seu estilo, com a sua maneira, usando do seu jeitinho. Isso é muito bacana. Hoje a gente não vê muito isso, mas antigamente era assim, gente. Ia para um casamento, a mãe fazia, colocava a filha para fazer o vestido. Então a pessoa ia com a roupa que ela fazia. Olha que bacana. Mas mudou, mas a gente precisa resgatar isso. Vamos lá continuar com o que a gente estava falando. Questão do molde. Como eu falei com vocês, para quem está começando, faz os dois, ó. Para se juntar, ó. Olha como é que já dá o formato já do vestidinho, do vestimento. Ok, ó, como eu falei com vocês, a parte de trás ela fica reta, já a parte da frente, olha que ela deu essa golinha. Entendeu? Então, por isso que é interessante. Quem já tem um pouquinho de experiência, vai lá e só corta aqui, que aí já sabe que atrás é reto e na frente tem essa voltinha. Agora a gente vai colocar ela no tecido. No tecido. O seguinte, o ideal, gente, é a gente trabalhar uma mesa, porque o tecido, gente, ele é uma coisa seguinte, ele tem que estar retinho, legal pra você cortar, porque às vezes você vai cortar ele assim, ó, tem um monte de coisa, cara, se você cortou errado, já era, o tecido não tem como. Então assim, o legal é você ter, ó, uma mesa, um espaço pra você poder abrir o tecido. Antes de você abrir o tecido, vou ensinar pra vocês uma técnica muito interessante. Por quê? Essa questão, gente, do tecido. Como cortar o tecido? Gente, o tecido, olha só, assim, vocês estão reparando? Ele não tem elasticidade. Assim, olha só como é que ele já dá o elástico dele, ó. Então, até mesmo na hora de cortar, vocês têm que perceber isso. Porque se eu corto o tecido assim, na hora que vai vestir, olha como é que ele fica, ó. Até o barulho, ó, vocês estão tendo noção? Isso, gente, isso é uma coisa muito importante, que até pra fazer roupa pra pessoa mesmo, a gente tem que prestar atenção aonde vai cortar o tecido, a linha do tecido, pra saber o lugar certo, ó. Então aqui não é o lugar certo. Já se eu virar ele assim, ó, dá pra vocês perceber, ó, que ele estica. Então isso é uma dica muito importante quando você for cortar. Vai fazer roupa? Não, às vezes você vai fazer um gorrinho de Papai Noel, vai fazer um enfeite de cabelo, ou às vezes vai fazer um laço. Então verifique essa questão do tecido. De novo, ó, ele aqui, ó, ele não estica mais, ó, não estica. Então assim, a chance dele, questão assim, de vestir, não vai ter tanta elasticidade, ó. Já desse jeito, ó, olha como é que ele vai esticar, ó. Olha a diferença, gente. E vocês podem fazer um teste com roupa de vocês, porque a roupa, quando ela é feita, você pode fazer o teste, ó. Vou testar, ó, como é que ela estica. E se ela for assim, ó. Então faz esse teste aí na roupa de vocês, porque isso é interessante. Eu descobri, gente, por acaso, porque eu não tinha essa prática de testar o tecido. Eu já ia cortando, já ia fazendo. Aí eu aprendi isso e achei muito interessante. Vamos lá, como eu falei, um lugar sem nada. Lembrando, se cortar o tecido, não tem salvação. Ó, vamos lá, eu testei. Ó, eu testei, né? Então ele tem que estar assim, ó. O seguinte, tem gente que corta o tecido ele aberto. Vou mostrar pra vocês. Pega o molde e coloca ele aqui. Eu gosto de colocar, gente, alfinete, tá? Eu gosto de colocar alfinete, porque aí, ó, deixa eu pegar o alfinete.
o alfinete ele vai ajudar a fixar, ó. Você colocou o alfinete, vai colocando, beleza. Tem gente que corta assim, o tecido todo aberto. Já eu não gosto, o que eu faço? Aí eu volto a repetir, isso tudo é questão de experiência. Porque quanto mais você faz, você vai descobrindo técnica nova, você vai fazendo do seu jeito, que às vezes o jeito que uma costureira faz, você faz bem mais rápido com outro jeito. Então assim, não tem uma regra específica, você vai descobrindo a pouco como que você vai melhorar o seu trabalho, facilitar o seu trabalho, agilizar, porque essa questão também de tempo é muito importante, né, gente? Porque o tempo não para, então a gente tem que sempre tentar fazer de uma forma mais rápida e que vai ficar um trabalho bacana. Então, como eu falei, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Eu peguei o tecido, coloquei ele, dobrei, ó. Aí, o que eu vou fazer? Dobrei. Vou pegar o mesmo molde, lá ele estava aberto, no outro lá. Vou pegar ele e vou dobrar igualzinho. Vou colocar ele aqui, ó. Lembrando, ó, ele tá assim, eu tenho que colocar ele, esse lado aqui, do lado aqui dobrado também do tecido, tá? Porque se eu coloco do outro jeito, não vai dar certo não. Então a gente tem que prestar atenção nisso também, olha só. Aí eu venho e vou colocar os alfinetes. Cortando desse jeito ou do outro jeito, gente, vai dar no mesmo resultado. Só que é a questão de facilidade e o jeito que eu já aprendi a fazer. Ó, coloquei. Coloquei. E agora a gente vai cortar. Ó, outro detalhe que eu falo que é o seguinte: quando a gente começa a cortar, a gente tem que prestar muita atenção. Porque se eu fico parando, o tecido ele vai ficar picotado. Então vai ficar um tecido todo picotado, não é legal. O que eu faço então? Ó, eu pego, ó, fui, ó, foi. Agora, se eu faço isso aqui, gente, ó, fica todo picotado. Então, assim, pegou a tesoura, vai cortar, vai reto, vai com fé em Deus, sem medo e vamos que vamos. Que depois qualquer coisa a gente tem como dar uma mexida. Ó, como eu falei, ó, vai fundo, ó. Vai fundo. Olha só, aí quando a gente corta, a gente vê, ó, essa abertura aqui não ficou legal. Posso abrir mais um pouquinho, então eu vou. Por isso que eu falo que a gente vai modelando, a gente vai ajustando de acordo com o que a gente quer. Ou, quero fazer mais pontudo, esse aqui, ó, vou dar abrir mais um pouquinho aqui, ó. Esse detalhe aqui, gente, que eu tô fazendo, é a abertura do braço, que você pode colocar manga ou não, pode ser uma camiseta. E ele abriu, olha só. Então a primeira parte a gente já fez. Agora vamos para a segunda. Como eu falei com vocês, vamos fazer a outra parte agora. Você pode fazer do jeito que eu expliquei, colocar o molde aberto, ou fazer do jeito que eu fiz, que eu gosto muito desse jeito, porque eu acho que é rapidinho, é menos corte e é menos chance de errar também. Vou colocar aqui de novo. Mesmo processo. Gente, é muito bom você estar fazendo isso, porque assim, a primeira vez que eu fui fazer o meu figurino, quando eu fui trabalhar com figurino, foi assim, muito louco, porque o meu coordenador virou pra mim e falou: você sabe costurar? Eu, não. Você é a nova costureira. Aí eu, o que eu vou fazer agora?
Então, assim, comecei a pegar retalho, tentar passar na máquina. Falei, pelo menos na máquina eu sei passar, depois eu vou aprendendo. E fui na marra, gente, fui aprendendo e hoje eu me viro. Não sou uma costureira, assim, 100% não, mas eu me viro. Aí, como eu falei, é o mesmo processo. Lembrando, gente, ó, cortou, segue em frente. Não para pra pensar. Isso. Foi. Aí, ó, como eu falei com vocês, a gente vai fazer o detalhe agora dessa abertura aqui, que é a parte da frente. Aí eu pego, vou fazer o seguinte. Tem o molde, como eu falei com vocês, ó, o outro molde. E vou medir mais ou menos. Aí eu gosto de colocar as duas juntas, por quê? Porque eu sei, na hora que eu vou cortar, essa distância aqui, ela vai estar certinha. Então eu gosto de colocar por cima, só pra ter uma referência, ó. Gente, detalhe, sempre ajeitando o tecido, tá? Porque o tecido, ele movimenta, e se ele movimentar e você cortar, como eu falei, não tem como voltar. Então eu vou, ó, e vou fazer, ó, sem medo. Ó, ficou desse jeito. Ah, eu quero ela mais redondinha. Como ela já tá cortada, eu venho aqui, eu vou dando uma ajeitada. Vou dando uma ajeitada. Ó, ajeitei. Ó, acho que não ficou torto. Olha só. Esse molde aqui, gente, é de uma vestimenta. Mas o passo dele dá pra fazer uma blusa. Em vez de você fazer até no pé, você faz até na cintura. Então é o mesmo passo para você estar fazendo uma blusa também, tá? Ou um casaquinho, a diferença é que você vai colocar manga e tal. Seguinte, ó, as nossas duas peças já estão prontas. Se você for reparar, ó, já tá. O que acontece? Agora é a parte que é para ir para a máquina. O seguinte, já me perguntaram, Fernanda, dá para colar a roupa no boneco? Dá para colar. Você pode colar, deixa eu ver aqui, ó. Ó, essa boneca aqui, ó. Essa aqui é colada, ó. Essa blusinha dela, ela não é costurada. Ela não é costurada. Foi um pedaço de tecido que eu usei, fiz o formato do peito dela e colei, ó. Pra vocês verem que ela é colado. É o ideal? Não vou te falar que é e não é. Depende do figurino e do boneco. O figurino dela é um figurino que eu não vou ficar trocando. É um figurino assim que é típico dela. Mas tem bonecos que como se diz, é chave. São peças-chaves que dá pra você usar numa peça, usar ele no outro. Então você só troca o figurino e a maquiagem? Pode, mas eu não gosto disso, tá, gente? Porque eu acho assim, cada boneco tem a sua utilidade naquele espetáculo. Então, assim, eu gosto sempre de estar fazendo outros bonecos, outros figurinos pra ficar bacana. Então, como eu tava falando, pode colar? Pode. Ela tá colada aqui com cola de sapateiro. Eu não tenho ela aqui agora, mas é uma cola que você cola ela cola mesmo. Que é a mesma cola que eu uso pra fazer os sapatinhos, ó. Não é aquela cola quente assim, não cola. É cola de sapateiro. Eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas outra oportunidade eu vou estar mostrando. Qualquer coisa, é só você ir numa loja que vende ferramenta, essas lojas que vende cola, e perguntar, ó, cola de sapateiro? E lembrando, gente, é uma cola que, assim, pra você estar usando ela, é um cheiro muito forte. Então, assim, tem umas coisinhas, uns pequenos detalhes pra você estar mexendo com esse tipo de cola, tá? Mas então, voltando a falar, cola de sapateiro. Então, o seguinte, eu poderia colar esse vestidinho no boneco? Não, gente, por quê? Porque o vestido, o que ele faz? Igualzinho dela aqui, ó.
ele dá movimento. Então isso aqui, querendo ou não, eu vou ter que ir pra costura, vou ter que ir pra máquina. Como eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho pra costurar. Pra quem nunca mexeu em máquina, gente, a máquina é o seguinte, pra quem nunca mexeu, o que vocês fazem para poder aprender a controlar o pé, a controlar a velocidade? Vou mostrar para vocês. Como eu estava falando com vocês, quando eu aprendi a mexer na máquina, eu achava que isso aqui era um bicho de 7 cabeças. Eu tinha, meu Deus, o que eu vou fazer? Só que isso aqui, gente, é uma coisa maravilhosa. Você não precisa ter medo dela, é só você ir com calma. Calma que eu tô dizendo desse jeito. Você não vai pegar um figurino e já vai nela. O que você vai pegar? Retalho. Pega retalho aí, um tecido que você não usa mais, alguma coisa aí. Uma dica importante, eu fazia muito, era pano de chão. Comprava o pano de chão e ficava acertando ele. Aí eu acertava, passava bonitinho. Que aí cada vez que você vai usando a máquina, vai mexendo nela, você vai melhorando a sua técnica. Essa daqui é a máquina overlock. O que ela faz? Ela já costura e corta o tecido. Então essa daqui, se for, ela vai cortar. Tem a outra máquina, não sei se está dando para vocês, tá vendo? Que é a máquina reta. Essa daqui é o seguinte, se você errou, você vai descostura, dá para você mexer. Essa daqui também, mas essa aqui ela já corta. Eu vou fazer nessa aqui hoje, porque o tempo é muito pouco, então não dá. Aquela ali, eu vou ter que passar naquela ali para vir para cá. Eu já vou nessa aqui de uma vez. Então é o seguinte, para quem nunca costurou, o que vocês vão fazer? Pega o tecido, ó, lembrando, a gente tem um pedal que levanta. Levantou, colocou, ó, vai devagar. Eu sempre falo, gente, pra quem tá aprendendo a dirigir, isso aqui é ótimo, tá? Porque você vai, ó, devagarzinho, controlando o seu pé. Ó, vai com calma, devagar, ó. E com o tempo, você já vai pegar, ó, e acelerar. Mas, ó, vai com calma. Olha só, devagar. Olha só. Vou terminar aqui para vocês estarem vendo o processo. Olha só. Ah, olha só, tá meio tortinho. Então, o que você faz? Pega, vai de novo, porque cada vez que você vai passando, ela vai ficando mais retinha. Até eu mesmo, que já mexo há um tempo com ela, acontece isso, gente, ó. Isso é normal. É normal. Então, assim, cada vez que você vai praticando, vai melhorando. E como eu falei com vocês, olha só, essa máquina que ela faz, olha, cortou e dá o detalhe, ó, dá o acabamento. Ah, esse acabamento aqui é só isso? Não, depois você pode estar fazendo uma bainha. O ideal, o bom desse acabamento é que ele não fica desfiando. Então, assim, é bacana você passar para você ficar um figurino legal, gente. Mesmo seu boneco, um figurino para boneco, que a pessoa não vai estar ali olhando, investigando os detalhes. Mas é tão legal quando você pega. Eu já fui em vários outros grupos que eu já vi apresentações. A primeira coisa que eu fico é assim, ó, gente, fico procurando. Ó, que bacana, porque fica tão real o figurino que você fala, gente do céu, como que a pessoa fez uma coisa tão pequenininha para um boneco e tão real a um de adulto. Então por isso que é importante você cada vez fazer devagar, com calma, até aprender. Então, lembrando, ó, essa máquina, ela corta e faz esse acabamento. Vamos fechar agora o nosso figurino. Olha só, se vocês estão percebendo. Eu não posso costurar assim. Porque se eu costurar assim, o detalhe da costura vai ficar pro lado de fora. O que eu faço? Eu pego, viro o tecido, ó. Virei o tecido, ele tá do lado avesso. Aí que eu vou costurar, porque na hora que eu virar, a roupa vai estar, ó, dá um acabamento certinho. Então vamos lá costurar, fechar o nosso vestido. Como falei, ó, devagar, com calma. Aqui eu já vou fazer esse acabamento, porque o que acontece? O ideal é a gente passar aqui. Só que como é um vestido
de um mago, isso aqui eu vou colocar um detalhe, a gente pode colocar um detalhe, então não tem necessidade de eu pegar e passar aqui. Mas dependendo, se for uma roupa social, uma roupa que vai ter mais destaque, não tem como você colocar determinados detalhes, como enfeite, essas peças assim, então o ideal é você passar, mas aqui a gente não vai passar hoje, tá? Vamos lá, fechar. Com calma. Olha só como é que ficou. Agora eu vou virar. Olha o acabamento, ó. Fechou. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Como eu falei, vou fazer aqui o acabamento com ela, porque eu vou colocar um outro detalhe para não ficar desfiando. Aqui, ó, não vai desfiar tanto, mas aqui eu acredito que vai por causa do braço do boneco. Então eu vou pegar e vou passar devagar, ó. Ó, lembrando, olha como é que o tecido vai, ó. Então você não precisa ficar se empurrando. Olha só, deu acabamento. Vou fazer do outro lado agora. Gente, esses pequenos detalhes faz toda a diferença. É a mesma coisa, não é porque é um boneco, eu tenho que fazer de qualquer jeito. É a mesma coisa, você pega uma roupa e a roupa tá mal costurada, é ruim pra caramba, né? Olha só. Agora eu vou virar e vou fechar ele. Ó, na hora de fechar, gente, pontinha com pontinha, ó. Porque se eu faço assim, às vezes vai ficar mais torto de um lado, então tem que ser ponta com ponta. Ah, eu vou fazer o acabamento aqui embaixo de uma vez, que aí é mais fácil. Vou fazer o acabamento embaixo aqui também. Quando a roupa tá aberta assim é mais fácil, tá? Vou fazer esse acabamento aqui embaixo pra ficar bem bacana. Isso. Dei o acabamento aqui. Agora eu vou fechar. Como eu falei, ponta com ponta. Fechei e vou fechar o outro lado. Ponta com ponta. Pessoal, é só ter calma, tá? É ter calma. Pra quem nunca mexeu com figurino, ou pra quem a gente já mexeu, mas não tem tanta experiência, é você ter calma, faz o seu tempo. Errou, faz de novo, que é assim que a gente aprende, porque a gente não nasce sabendo. Agora o que eu faço? Virei. Olha só como é que ficou. Se for um boneco maior, já é uma blusa, ó. Já é uma blusa. Mas como a gente tá fazendo, deixa eu desligar aqui. Como a gente tá fazendo uma roupa pro mago, vamos colocar agora no boneco. Ó, um passo interessante. Ah, por que seu boneco tá sem cabeça? Porque a gente coloca a cabeça do boneco, as mãos e os pés depois o figurino, porque diferente da gente, a roupa do boneco não tem que estar mais justa no corpo. Então, já que esse aqui é um vestido, não teve necessidade de eu tirar o pé, mas teve necessidade de eu tirar a cabeça e as mãos. Aí eu vou vestir, como eu falei, igualzinho criança, ó. Você deita, lembrando aí quando vai trocar a fralda, né? Ó, olha que legal. Pega a mãozinha e o nosso vestimento está pronta. Olha só, a roupinha do nosso mago. O que agora a gente vai fazer? O seguinte, agora vocês aí vai usar a criatividade de vocês. Vai pegar, colocar, vou tirar aqui, ó. Vai colocar fita, porque o mago é uma coisa assim bem cheio de brilho, estrela, lua, esse mistério. Então cada um vai usar a sua imaginação, ó. Pode estar colocando aqui, ó. Agora, se você quiser usar a cola quente,
pode usar. Eu não uso, tá, gente? Eu gosto de costurar também. Mas aí cada um vai usar a sua criatividade. Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa dica minha. Dessas dicas, né, gente? Vamos combinar que eu dei um monte de dica aí pra quem nunca mexeu em máquina. Dei uma dica aí pra já começar a perder o medo a mexer. Então, assim, eu espero que eu tenha passado um pouquinho do meu conhecimento. É muito pouco tempo. Então, assim, é muita coisa que dá pra fazer. Mas isso aqui já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo para você, ó, usar a sua criatividade e fazer roupa para você também, que se você faz para boneco, você consegue fazer para você. Então, muito obrigado. E lembrando, gente, uma coisa muito importante, essas coisas manual é legal para nossa mente, é legal pra gente descobrir, porque hoje a gente vê tanta depressão, tanta gente aí só mexendo no famoso celular, né? Vendo WhatsApp, vendo Facebook. Então, gente, vamos fazer uma coisa bacana. Vamos usar nossa criatividade. E é tão bom isso para a mente da gente, para o corpo da gente também, que a gente está precisando disso. De usar a nossa criatividade, porque o celular, né, já tá tudo ali prontinho. Então, assim, a gente fica aquela coisa... O Alzheimer, tá? Isso é uma coisa muito boa para o Alzheimer, que ajuda você a trabalhar a sua mente não ficar parada. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até uma próxima vez. Espero que todo mundo tenha curtido e gostado. E lembrando, tá, gente? Depois que eu divulgar o vídeo, curta, passa para outras pessoas, pra gente semear coisas boas. Isso é só uma sementinha para dar muitos frutos. Beijão, até a próxima.